A graça e a paz para a igreja. Para mim é um motivo de alegria nessa noite abençoada, receber aqui a oportunidade para compartilhar uma palavra. Agradeço aos meus bispos pela confiança. Tivemos aí uma viagem abençoada com a nossa família. Tivemos ali em Palmas, eu vi o pessoal batendo palmas, né? Aí eu pensei, não só Palmas, mas o Tocantins inteiro. Brincadeira. Nós tivemos ali em Palmas, foi um tempo bom também, né? Ajudando no reino. E foi nos dado esse encargo de compartilhar a palavra. Mas o pastor Marquinho, ele ministrou muito bem a respeito do propósito do jejum, né? Falou tudo, mas a palavra de Deus, ela se renova. E o tema que o Senhor colocou no nosso coração, jejum e oração, eles caminham juntos, né? E a igreja que tem essa arma poderosa, porque o jejum, querido, nada mais é, jejum não vai mudar o coração de Deus. Jejum vai mudar o nosso caráter, vai mostrar quem nós somos. E quando se fala nessa palavra para compartilhar, a gente já começa a sentir fome, né? Eu lembro quando o pastor Marquinho terminou de ministrar, algumas pessoas chegou em mim e falou assim: que dia que a gente vai comer um churrasco? Já pensou que ia começar o propósito no dia seguinte, porque a carne, ela começa a gritar, ela não quer realmente ser crucificada. Então abra a sua Bíblia aí no profeta Joel, no capítulo 2, o versículo 12, eu não vou ler todo o texto, só o versículo 12 e o versículo 13. O profeta Joel, ele pede que toca a trombeta em Sião e dê o alarme no seu santo monte. Treme todos os habitantes do país, porque o dia do Senhor está chegando e está próximo. Então o dia do Senhor está próximo. No versículo 12: agora porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, não de todo o coração, com jejum e lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo e muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio que nós estamos aqui, Pai, para compartilhar a Tua palavra. Que o Espírito do Senhor possa revelar aos nossos corações a Tua palavra, falando comigo e com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós iremos entrar num propósito. Eu sei que Deus gerou no coração do bispo, preparando a igreja esse mês com o propósito de podermos entrar num propósito de jejum, jejuar junto com oração. Porque jejuar nada mais é do que passar fome, né? O profeta Joel, ele estava trazendo uma orientação para a nação de Israel. Às vezes, o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, ele deu o exemplo de podermos jejuar. Isso não é uma obrigação, isso não é algo forçado. Nós temos que entender que nós necessitamos andar nesses últimos dias em vigilância. E o jejum nada mais é uma arma poderosa que vai te conectar com o Senhor. Você vai ficar aguçado. Hoje eu estava lá em casa assim, eu pensei que eu nem ia conseguir, porque meu corpo comecei a sentir uma sensação de febre, dor, né?
porque quando você começa a entrar no nível de uma guerra espiritual, se você não tiver num propósito de jejuar e orar, você vai ser um crente sempre derrotado. E Jesus deu o exemplo como Filho de Deus, Ele deu um exemplo claro. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, ao chegar ao encontro de João Batista, ele foi batizado no Jordão. E o interessante, bispo, que nós queremos andar conforme a nossa vontade, mas o texto fala que Jesus, ao ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. O interessante é que hoje nós queremos andar com o nosso eu, a nossa vontade. Nós queremos fazer algo que nos satisfaça. Quando o líder da igreja delega, nós iremos fazer um propósito do jejum de Daniel, as pessoas já começam a se martirizar. Meu Deus, e agora? Não vou poder comer carne, não vou poder fazer, agora o negócio vai pegar. Só que isso não é uma obrigação, isso é uma arma poderosa. Porque que tem muitos cristãos que andam doentes, derrotados, a mente bombardeada com tantas informações negativas. Jesus, ao ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Algum ser humano consegue fazer um propósito desse? Se você tiver um chamado específico, se for direcionado por Deus, sim. Mas se você for fazer algo para aparecer ou falar que você é um grande jejuador, você vai morrer. Jesus foi conduzido, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus deu o exemplo. Quando você está jejuando e orando, você vence as tentações de Satanás. Por que às vezes nós estamos cedendo? Estamos vivendo um novo ciclo. O ano de 2022 chegou e já está na metade do mês. Os dias estão passando muito rápido, os dias estão abreviados, mas a gente está recebendo tantas informações, tantas coisas que já estão acontecendo, doenças, né? Mutações de vírus, gripe, tantas pragas que estão assolando a terra, e muitos cristãos com medo, assolados com medo. Olha para cá, não precisa ter medo, porque maior o que está em você, em mim, Jesus de Nazaré, já te deu a vitória. Só que o Senhor deixou as estações. Quando Ele deu o exemplo de jejuar e orar, é uma arma poderosa. Satanás veio e falou: se tu és o Filho de Deus, colocou dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e vai saciar a tua fome. Querido, quando você entra no propósito, o pastor falou muito bem. Se você assistir a pregação de domingo passado, você vai estar equipado. Não tem como você não jejuar. Ele falou sobre o integral, parcial, falou sobre o jejum de Daniel, falou sobre o jejum de Moisés. Moisés também jejuou 40 dias no monte para receber as tábuas da lei. Vocês imaginam que o jejum vai nos trazer santidade, santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eu creio que essa igreja está entrando num ciclo tremendo, poderoso, que Deus vai mandar uma unção tão forte neste lugar, que vai impactar não só esse setor, mas Goiânia, para a glória de Deus. Sabe, bispo, domingo passado eu cheguei, estava ali na porta, e tinha mais de 40 jovens ali debaixo do pit dog, e cantando rap, e bebendo.
E eu vi aquilo e falei, a maior rede de jovem do Itatiaia. Só que eu profetizei, mas eu entrei, dobrei o joelho e fui orar aqui. E o Espírito de Deus falou para mim, você profetizou, então vai lá e prega. Eu levantei e falei para minha filha, para minha esposa, eu vou lá pregar para aquele povo. A Luciana falou, então vai, pai. Cheguei lá no meio deles, eles pensaram que era para baixar o som, porque o cara quando nasce bonito, né, pastor, não tem jeito, a cara é feia mesmo em qualquer lugar. Eles já olharam e falaram, se é para baixar o som? Eu falei, não, eu vim aqui para falar uma palavra amiga para vocês, eu vim falar de Jesus de Nazaré, vocês permitem? Abracei o líder, abracei o outro, permitimos. Me deu o microfone, e com 8 minutos, eu ministrei uma palavra, fiz a oração de confissão com eles, e todos levantaram as suas mãos e aceitaram Jesus. E fica me mandando áudio direto. A Bíblia quer só uma coisa, ide pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. E eles sempre estão me mandando áudio. Pegou meu telefone e disse que ficaram alegres que isso nunca tinha acontecido com eles, porque muitos pensavam que eles eram vândalos, vagabundos. Eu falei, não, vocês são presente de Deus. Deus vai trocar essa melodia de vocês em breve. Vocês, em vez de estar fazendo essas melodias, vocês vão fazer melodia para Jesus. Então Jesus, querido, Ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo, Ele foi ao deserto. Só que quando você for jejuar, Jesus também deu o exemplo. Você não tem que desfigurar o seu rosto. Tem gente que vai jejuar no jejum de Daniel, né? Ele desfigura o rosto, fica tristezinho. Jesus falou, quando você jejuar, entra para o seu quarto em oculto, unge o seu rosto, mostra o seu semblante alegre, feliz, porque a unção do Senhor é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto o povo está opresso, o povo está todo mundo já naquele colapso, o crente está glorificando a Deus, porque ele entende que cada dia se aproxima a volta de Jesus. Então, querido, quando você for jejuar, você não precisa falar para ninguém, você apresenta-se diante de Deus o seu propósito. O jejum vai mostrar quem você é. Eu tive uma experiência tremenda, bispo. Uma época, eu congregava numa igreja, e a gente tinha aquela visão de fazer seminário, receber uma credencial, e com o tempo você era consagrado, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E eu fui consagrado evangelista, e sempre ministrando, sempre gostei de evangelizar. Mas aí eu fui para uma igreja na visão celular, que essa visão ela testa o caráter, porque você conhece a árvore pelos frutos. Não adianta eu ter uma credencial de pastor, se eu sou pastor só de credencial. E aí eu fui para essa igreja, e lá eles falaram, olha, você vai passar pelo encontro, você vai fazer o cursão, CTL, esquece de tudo, que você agora é membro. Você só vai ser reconhecido como um líder quando você frutificar. E aí veio a crise. E aí fui estar numa cela com o pessoal, e em 6 meses multiplicou a cela para minha casa. Só eu, a Nildo, o Mateus, a Luciana e uma irmã. E de repente a gente, né, meu amor, convidava as pessoas para ir na célula, ninguém ia. E eu comecei a ficar em crise. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, uma noite eu dobrei o joelho para orar. O Espírito do Senhor falou comigo, você vai separar-se e vai ficar 40 dias só no pão e na água. Da mesma forma, quando Elias saiu da presença de Jezabel,
você vai ficar 40 dias no pão e na água. Eu falei, e agora? Mas o interessante é que quando Deus manda, Ele te capacita. E eu falei para minha esposa, eu vou fazer um propósito de 40 dias só no pão e na água. Irmãos, nesse propósito eu me conheci. Nesse propósito eu sabia, aí eu passei a me conhecer verdadeiramente quem eu era. Igual Paulo falou, nessa carne aqui, ó, não habita bem algum. Por isso que o apóstolo Paulo, ele esmurrava a sua carne, ele disciplinava. No primeiro dia, tranquilo. No segundo dia, eu comecei a sentir ira, raiva. Aquela natureza velha queria voltar. E aí eu ia para o quarto, orava 1h30, ia para monte. No quarto dia, me deu uma raiva, uma ira, que eu olhava nas pessoas assim, eu dava vontade de querer assim, esganar. E eu não entendi aquilo. A sensualidade, aquele trem terrível no 7º dia. Mas no 8º dia eu comecei a orar e falar assim, o que está acontecendo? O Espírito Santo falou clarinho no meu coração, estou te mostrando quem você é. E cada dia era algo diferente. E aí no 15º dia teve um churrasco do discipulado. E eu não tinha contado para ninguém. E todo mundo comendo carne assada. Sabe, pastor Marquinhos, aquela picanha suculenta, aquela mandioca derretendo, aquele vinagrete. Eu fazia assim. Eu estava quase negociando. Porque tem gente que fala assim, eu vou entregar o jejum hoje, eu começo amanhã. Né? Tem pessoas que começam o seu propósito, mas ele não vai até o final. E aí perde a bênção. Porque Jesus foi até o final, 40 dias. Moisés foi até o final. Olha, o que o Senhor está falando comigo, está falando com você. Você vai começar o seu propósito e vai até o final. E o Senhor vai te abençoar poderosamente. E eu, vendo aquele churrasco, o irmão chegou em mim e falou assim, irmão, vamos comer. Aí eu cheguei no pastor, deixa eu falar algo para o senhor. Vou falar só para o senhor, eu estou num propósito. E eu vim para o discipulado, eu não vou comer nada. Eu vou comer só um pedacinho de pão e tomar uma água. E alguns olhou para mim e falou, quer ser santo demais. Aí eu não comi, fui embora. Tá aí a minha esposa que sabe. Eu fiquei 40 dias no pão e na água, mas orando 1h30, 2 horas. Quando terminou o meu propósito, o Senhor falou, no 39º dia, o Senhor falou assim, unge todas as casas que estão em volta da sua casa. E eu saí marchando e ungindo as casas. Parece ser loucura, não é? Mas se você quer ser sábio para Deus, você tem que ser louco para o mundo. E eu ungi as casas. O meu objetivo no meu propósito, porque tem gente que pensa, eu vou entrar no jejum para pedir uma casa, para pedir um carro. Peraí, não precisa fazer isso. Em Deuteronômio capítulo 28 está escrito, toda promessa é condicional. Se você atentar, ouvir e obedecer, bendito será o entrar, bendito será o sair. As bênçãos vai te pegar. Agora, quando você vai jejuar, é para mostrar que você está se quebrantando diante de Deus e mostrando. Porque tem gente que hoje, se ele orar por um paralítico, e o paralítico andar, a fama dele aumenta. O Instagram dele vai bombar. O WhatsApp dele vai bombar. O fulano de tal, tira Jesus, orou pelo paralítico, e o paralítico orou. E o paralítico andou. Quando o Senhor falou para mim, sabe por que Elias pediu a morte? Eu permiti vir a aflição sobre ele, para Elias não entender que ele era o melhor. Tinha 7.000 profetas que não tinham dobrado o joelho a Baal. E Elias, no desafio daquele, imagina, ora, vem fogo do céu, consume o holocausto, e a glória de Deus se manifesta, o povo se converte, porque aonde há sinal, o povo se converte, e Deus vai fazer sinais neste lugar. Não, vocês não estão entendendo, Deus vai fazer sinais neste lugar.
Sabe por quê? Quando tem o propósito de jejuar e orar, nós nos tornamos humildes. Nós nos humilhamos, igual o profeta Joel falou. A gente se humilha e dá a glória para Deus. Elias, naquele momento, quando ele se sentiu ameaçado, Jezabel, imagina, o cara desafiou uma nação, 900 profetas, 450 profetas de Baal. De repente, o camarada se sente ameaçado por uma mulher. Ela falou: vou arrancar sua cabeça. Elias chega numa situação de falar assim: Senhor, me leva. Eu não sou melhor do que os meus pais, os outros profetas. Me leva, já chegou minha hora. Olha só. Porque quando você começa a jejuar, você entende que você depende exclusivamente do Senhor. Você entende que você se humilha, você se quebranta. Elias, naquele momento ali, no capítulo 18, a Bíblia diz que ele se prostrou debaixo de um pé de zimbro e dormiu. De repente o anjo chegou nele, ó: levanta, pão ali para você assadinho e água. Come o pão e toma água, porque grande é a tua jornada. Isso é o zelo de Deus. Pão e água. Isso representa o pão. Jesus é o pão da vida. Quando você se alimenta de Jesus, você não tem fome. Quando você bebe de Jesus, que é a água, você não tem sede. E eu profetizo que o pão da vida e a água da vida está em você. E nesse propósito, você vai vencer em nome de Jesus. Elias alimentou da ceia Jesus. E a Bíblia diz que Elias andou uma jornada e não comeu mais e nem bebeu. Então Jesus deu exemplo, os profetas deu exemplo de quebrantamento, de se humilhar. Quando chegou no 39º dia, eu rodeei as casas, ungi todas as casas. Tranquilo. Convidei uma pessoa para ir na minha célula, eu nem sabia. Mas eu estava no nível do Espírito. Eu já não sentia fome. Eu só queria ler Bíblia. Eu já estava em sintonia com o Espírito do Senhor. Por isso que a gente entende que quando a gente vai se aprofundando em Deus, vai mergulhando no rio de Deus, a gente vai sendo abraçado e a gente entende que você é imortal. Por isso que carne e sangue não vai entrar no reino de Deus. Por isso que nós iremos receber um corpo glorioso e imortal. E completou os 40 dias na minha célula. Chegou uma pessoa na célula, eu nem sabia de nada. Terminamos, fizemos ali. Quando eu comecei a falar, eu já comecei a sentir aquela glória, aquela presença. E de repente, aquela moça veio à frente e falou para mim: o senhor ora por mim? Junto com a mãe eu falei: oro sim. Na hora que eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, eu tive uma visão. Um anjo, um varão de branco, com um bisturi de ouro na mão. Bispo, eu nunca vi algo tão lindo igual vi. Não foi, meu amor, nessa época? Bisturi de ouro. E eu coloquei a mão, ela caiu. De repente eu vi a cirurgia sendo feita no estômago dela. Ela ficou 5 minutos dormindo e eu gritando, chorando pela visão e louvando a Deus e falando línguas estranhas. A mãe dela chorando. Quando eu levantei a moça, eu falei: eu tive uma visão. Eu vi um anjo com bisturi de ouro passando no seu estômago, fazendo uma cirurgia. A mãe dela começou a chorar e falou: hoje ela foi desenganada pelos médicos, câncer no estômago. Eu falei: pois pode voltar, faz novos exames, que o Senhor Jesus curou. Aleluia. Glória a Deus, o poder do jejum com a oração. A crise minha era vidas. Que nem eu vi aqueles jovens ali. Eu falei para minha esposa, eu mando áudio todo dia para o líder dele. Ele falou: olha, eu quero marcar com o senhor, eu quero que o senhor venha nas praças. Eu falei: Deus, o senhor vai tirar as igrejas dos prédios e vai levar para a rua. Mas para isso, é por isso que Deus está levantando jejum e oração. Porque o crente sem jejum, sem oração, ele é natural. Ele vê aquilo, ele fica com medo.
Ele vê um drogado, ele fica com medo. Mas quando o crente está jejuando, quando o crente está orando, ele está cheio do poder de Deus. Ele vê um drogado, ele já chega com intrepidez e autoridade, prega, e as lágrimas começam a cair, e a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. E essa jovem, ao levantar, eu falei isso. A mãe dela falou, eu falei, pode fazer os novos exames. Ela voltou, fez novos exames. Os médicos tiraram o antes e o depois e falou, ó, realmente aconteceu um milagre na sua vida, como se tivesse feito uma raspagem no seu estômago. Você está curado, agora você pode tomar até Coca-Cola. Sabe o que aconteceu? Eu renunciei ao churrasco, renunciei muitas comidas, mas com esse milagre, a nossa célula de 4 pessoas passou a ter 40 pessoas na nossa casa. Não, vocês não estão entendendo, 40 pessoas na nossa casa. Passou a ser não era mais uma célula, um culto. E quando o pastor chegou, 15 dias depois, que ele viu aquela multidão no meu quintal, que a gente dava o lanche, até o lanche, eles que estavam visitando, começou a trazer, cada um, igual a igreja primitiva, cada um trazendo o seu lanche, e estava virando já uma grande festa. O pastor, quando viu aquilo, ele falou, realmente, Deus está contigo. Eu entendi, eu falei, não, é humilhar diante das potentes mãos do Senhor. Só que, quando você começa a jejuar, quando você começa a entender os desígnios de Deus na sua vida, quando você, tem que terminar, hein? Ah não, meu relógio está 1 hora lá de verão, já ia terminar, pastor, você acredita? Já é 9h11 no meu tablet. Eu falei, pronto, o pastor disse que está me olhando, que ainda tem uma programação. Ele falou, se tu passar eu vou jogar um bumerangue. Eu falei, aleluia. Estou terminando, agora que é 8h11, ainda tem um pouquinho para falar. Quando você entende esse propósito, gente, Daniel, ele chegou naquele lugar, nas províncias da Babilônia. Ele se propôs a separar-se para Deus. Jejuar nada mais é você buscar a santidade. Você vai falar, não, eu vou me esvaziar de mim mesmo, a minha carne não vai ter domínio sobre mim, porque em Gálatas 5,17 fala que a carne, ela luta contra o espírito. Né, pastor? Vem cá, pastor. A carne, você vai jejuar, vai ser assim, olha, a carne lutando contra o espírito. O pastor Guildo está aqui, ele é o espírito e eu sou a carne. O espírito. Aí o bispo lançou 21 dias do propósito de jejum de Daniel. Aí está aqui, eu sou a carne, ele é o espírito. Aí de repente ele começa, ele fala, eu vou fazer esse propósito. Aí aí a carne fala, não, ele fala, eu vou orar. A carne fala, vamos dormir. A carne fala, vamos dormir. Aí ele fala assim, eu vou ler a Bíblia. A carne fala, eu vou te dar um sono. Eu vou ler a Bíblia. Aí a carne, eu vou te dar sono. Não, eu quero orar. Aí ele fala, eu vou orar. A carne fala, eu vou colocar sono. Aí ele pega e fala assim, eu vou chegar até o final nesse propósito. Nem televisão eu vou ver. Aí a carne fala, olha a notícia do jornal. É uma luta constante, sim ou não? Pode aplaudir Jesus na vida dele. Vai ser assim. O braço do Espírito tem que ganhar. Aleluia. O Espírito levantou, ganhou. Aleluia. Irmãos, é uma luta constante. A carne, ela luta contra o Espírito. O apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, cara intelectual, sábio, entendido na lei, mas porém, Paulo era um cara muito colérico. Paulo, ele queria, os trem dele era para ontem. De repente começou a pregar sobre a seita do Nazareno. Paulo falou assim, peraí, vamos perseguir esse povo. Pegou uma carta, né, matou Estevão apedrejado, o diácono da igreja primitiva. E de repente Paulo foi em busca dos cristãos. A Bíblia fala que Paulo estava andando. Eu não sei se, no texto não fala cavalo, né? Porque tem alguns pregadores que falam, Paulo caiu do cavalo. Eu não vejo cavalo nesse texto.
né? Paulo estava andando e de repente veio um clarão sobre ele. Ele cai cego e uma voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é você lutar contra os agrilhões. Eu vou te ensinar a padecer pelo meu nome. Você vai sofrer por causa do meu nome. Quem quer sofrer por causa de Jesus? Parece que são poucos, bispo. Quem quer sofrer por causa de Jesus? Este é o verdadeiro cristianismo. Jesus falou: em meu nome vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão caluniados, blasfemados, mas grande será o vosso galardão. Mas se o crente não jejuar e não orar, aí Paulo, cai ali cego, e leva Paulo 3 dias cego, sem comer e sem beber. 3 dias. Então você pode falar assim: eu vou fazer o jejum de Paulo, 3 dias sem comer e sem beber. O corpo resiste. Nós fomos uma época para Salvador implantar uma igreja lá. O pastor lançou 21 dias só de uma refeição. Aí tinha um irmão, ele tinha 1,90 m, fortão. Aí na hora do almoço ele começava a comer. O pastor fazia o almoço 1h da tarde, e ele começava a comer da 1 até as 3. O pastor falou: para que isso, irmão? Uai, pastor, tem que abastecer agora, só amanhã de novo. Aí um belo dia o pastor chega à noite, o liquidificadorzão, vitamina de abacate, pegou no copo. Pastor, irmão, é só uma refeição. Uai, pastor, isso é líquido, vitamina de abacate. Muitos querem negociar. Então Paulo ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. De repente, acontece um milagre no jejum e na oração. Deus encontra um missionário, Ananias. O Senhor se revela a Ananias e fala: Ananias, vai à rua. Eu acho interessante esse texto, porque tem profeta que, eis que eu te digo, eis que eu te falo. Eu não tenho nada contra a profecia, mas eu vejo que a profecia, ela tem base bíblica. Deus, quando quer falar, Ele fala o endereço, Ele fala o nome, fala até o CPF quando Ele quer. O Senhor falou: Ananias, vai à rua chamada direita, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, e eu quero que você coloque as mãos sobre ele e ora por ele, porque eu escolhi esse para padecer pelo meu nome. Ananias: Senhor, esse homem foi perseguidor da igreja. Não, vai. O homem já estava jejuando e orando, quebrantado, humilde. Irmão, o jejum te quebranta, nos quebranta. Quer ver um crente carrancudo? Quer saber se o cara não está jejuando? Põe ele no campo de futebol. Põe ele no campo de futebol. Joga o crente jejuando, na hora que ele leva uma porrada, glória a Deus, aleluia. Agora, se ele não estiver jejuando, levar uma canelada, fé da porrada, aí o trem pega. Porque o crente, quando está jejuando, ele está sensível ao Espírito Santo. Quando ele não jejua, ele está pronto para brigar. Sim ou não, bispo? Saulo, ele recebeu o quebrantamento completo. Ele começou a entender que a letra que ele estudou não valia de nada. Eu dei até o exemplo para o bispo do meu tio. Eu tenho um tio que é desembargador em Palmas. Mateus é o xodó dele, a Luciana, os meninos quando chega lá. Mas eu aprendi com ele a humildade. O cara, um título de desembargador, tem autoridade no estado. Onde ele chegar, ele tem autoridade, né? Com juiz, magistrado. E toda viagem que ele ia fazer, ele ligava para o apóstolo dele: apóstolo, o senhor me abençoa, eu estou indo a Goiânia, eu estou indo a Brasília. O apóstolo: está abençoado, meu filho, vai com Deus, o Senhor é contigo. Você olha para ele, é simples, humilde, ele nunca quer expor quem ele é. O interessante é que Jesus foi da mesma forma, ele nunca queria expor quem ele é. Agora tem pessoas não, que chegam nos lugares, já quer mostrar sua credencial e mostrar quem é, já quer escolher os melhores assentos, já quer um camarote ali, um camarim, sei lá, com toalhas e muitas coisas boas. Mas Paulo entendeu, quando ele levou essa queda, foi para melhor.
E a Bíblia fala que Ananias orou e pôs a mão sobre ele. E ele foi cheio do Espírito Santo e passou a ver. Aí você vai ver o estado de transformação de Paulo. Tem gente que pensa assim: eu me converti, hoje eu já sou um santo. Filho, você vai santificando se você tem o hábito de jejuar e orar e ler Bíblia. Se você não tiver o hábito de orar, de jejuar, de ler Bíblia, você vai ser um crente rancoroso. Toda 50 anos dentro da igreja, você está do mesmo jeitinho, crente porco espinho. O povo não quer nem chegar perto, porque já está dando porrada, jogando espinho. Você vai ficar 10, 15 anos com a sua natureza, porque você não deu lugar para o Espírito Santo. Paulo começou a dar lugar para o Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo começou a ser perseguido, começou a ser esbofeteado. Na hora que o sumo sacerdote, uma autoridade de Jerusalém, a Bíblia diz que nós temos que honrar as autoridades. Irmão, se você foi espancado por amor a Jesus, se você estiver jejuando, você não vai sacar da sua pistola, você não vai sacar da sua pedrada para arrumar no cara. Bateu na tua face, se você estiver jejuando, se você é ovelha, você vai dar outra face. Mas se você não tiver, você vai dar porrada também. Você vai trocar porrada. E Paulo estava numa fase de transformação. Ele sendo julgado, porque ele fazia parte daquela cúpula do Sinédrio, era juiz também. Aí o cara começa, os papéis se reverteu e ele sentou e começou a ser réu. Aí um dos nobres chegou e começou a falar para ele, e ele não dava resposta. O cara foi, pô, um tapa na boca dele e o sangue desceu. Paulo olhou para ele e falou: parede embranqueada, tu usas da lei para me agredir, para me corrigir? Paulo chamou ele de quê? Leproso. E na época, chamar uma autoridade desse, que fazia parte do Sinédrio, de leproso, a lepra, o cara tinha que ficar 7 dias fora da cidade, até ser purificado da lepra. Ele afrontou aquela autoridade. Mas aí Paulo foi sendo dominado pelo Espírito Santo, que foi um apóstolo que chegou, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Oh meu Pai, que maravilha, hein? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que humildade, porque ter uma autoridade dessa para falar: olha para mim. Porque hoje nós falamos assim: irmão, olha para mim não, rapaz, eu sou homem, eu sou falho. Olha para Jesus. Jesus está em você. Quem carrega o Messias dentro de você? Então nós temos que começar a voltar às nossas origens. Nós temos que começar a falar para as pessoas. Paulo falou assim: olha para mim. Você acha que vai ser da noite para o dia? Tem gente aqui que nem se comunica. Tem gente que convive na igreja, nem se comunica. Entra aqui, sai, não fala nem shalom, a graça e a paz, né? Tem gente que está dentro da igreja que Deus está falando comigo. Tem gente que está aqui 10, 15 anos, na hora que chega um novato, ele vai tomar meu lugar. A obra é para todos, o reino é de todos, e cada um aqui tem uma função no corpo. Deus te chamou com um propósito. Por isso que o profeta Joel falou que quando o propósito não é rasgar as vestes, porque na época eles rasgavam as suas vestes, mas Deus quer que nós rasgamos o coração, que nós possamos jejuar de verdade, orar, ler Bíblia e demonstrar na prática, amar o nosso irmão, abraçar o nosso irmão. Ah, pastor, é época de Covid, glória a Deus, né? Tá assolando, não pode nem mais ter contato. Eu trabalhei no terminais aí dentro da nossa corporação, o povo dentro do ônibus se morrendo. Ali não pega Covid, né? Aí dentro da igreja cria um obstáculo. Eu não vou para a igreja porque eu posso pegar Covid.
Eu não vou em tal lugar porque eu posso pegar agora essa gripe. Deixa eu falar para você. Você com jejum e oração e leitura bíblica, Isaías 53 fala: Ele levou sobre si as suas enfermidades, o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se você crê, se você é sarado, pode glorificar Ele. Eu estava orando e o Espírito de Deus falou no meu coração: quem não andar no jejum, na oração e na leitura bíblica, não vai resistir à aflição que vai vir na terra. O povo está pensando assim: ai meu Deus, o Senhor deixou os sinais para você, para mim, que são filhos. Deus é bom o tempo todo. Se você começar a andar no Espírito, porque o apóstolo Paulo, ele entendeu, Gálatas 5:26, ele falou assim: andai no Espírito. Se você anda no Espírito de Deus, você vai decifrar as estações. Você não vai perder tempo de ficar falando mal do seu irmão. Você não vai ficar perdendo tempo de falar mal do bispo, dos pastores, dos diáconos, presbíteros, das irmãs, dos irmãos. Você não vai perder tempo com isso. Você vai se encher do amor de Deus, da glória de Deus, e cada dia disciplinar o seu corpo, porque Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal constantemente eu faço. Uma vez eu estava no Tribunal de Justiça, um tenente, ele marcou o meu coração com uma frase. A gente estava em forma, a equipe do Tribunal de Justiça, porque é um lugar que você tem que tratar todo mundo bem, você tem que ser cordial. E aí ele chegou na gente e falou assim: os senhores estão de parabéns, porque para trabalhar num lugar desse, que entra todo tipo de pessoas, e os senhores são sempre cordiais, sempre tratam as pessoas bem. Isso é difícil. Agora trabalhar na Rotan é fácil, porque já tem a fama de mal. Sim ou não? Tem gente que vê a barca já treme. Eu mesmo, quando eu estou andando na rua, que eu vejo aqueles 4 marmanjos dentro de uma barca daquela, eu já... Sim ou não? Porque os olhos falam. Quer conhecer o cristão? Olha nos olhos. O bispo que é psicólogo sabe. Eu sempre conversava com o Mateus e com a Luciana desde pequenininho. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Porque o cara que você for conversar com ele tiver... O senhor queria conversar com um líder assim? Cabeça baixa? Então Deus vai fazer algo comigo e com você. Como está escrito no livro de Isaías 40, ao versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Olha só, quem confia no Senhor, quem que confia no Senhor? Queridos, não adianta o bispo pregar, não adianta os pastores pregar e você não praticar. Deus está dando uma oportunidade esse ano, o ciclo concluiu 2021, esse ano, prepara. Eu estava no quarto orando, o Senhor falou claramente comigo: aqueles que não andar debaixo da minha santidade, jejuando, orando e na minha palavra, não vai resistir. Vai vir uma aflição, a tendência é só piorar. Não tenha, é pânico, pastor, o senhor está gerando... Não, é a Bíblia. Mateus capítulo 24. Na volta do Filho do Homem, será se vai haver fé sobre a face da terra? A maldade vai aumentar, o amor das pessoas vão realmente esfriar. E olha como está. Jesus falou: os dias serão abreviados. Hoje é 16, já passou a metade do mês. E eu acredito que a gente fez aquele propósito: eu vou ler a Bíblia todinha esse ano, já é 16 e a gente não leu nenhum capítulo ainda. Já é 16, eu não consegui abster nem de um pedacinho, não. Eu vou fazer um propósito de um jejum de chocolate, que nem um menininho que andava com a gente. A gente lançou um propósito, falou: não, pode fazer o jejum parcial, as crianças. Aí um falou: tio, eu vou fazer o jejum de chocolate. A mãe dele e o pai: amém, meu filho. Beleza, aí menino bom. Aí tranquilo. Um dia a mãe chegou no Moreira, o
Estou fazendo marketing aqui. Foi lá fazer compra, o menino foi e pegou uma barra de chocolate. Aí ela falou: uai, meu filho, você não está fazendo um propósito de jejuar, de chocolate? Não, mãe, mas só do Tatico. Só do Tatico. Inteligente, né? Inteligente. Tem crente assim, eles negociam o jejum deles. Tem crente que quando vê o banquete, porque infelizmente a gente entra no propósito, mas a gente não sabe que vai ter o convite lá na frente. E o jejum é para te policiar, para te deixar aguçado, né? Aí você vai visitar o seu discípulo. Aí de repente o discípulo, você está no propósito de Daniel. Aí o discípulo está lá, né? Não veio na igreja, né? Porque agora tem um tal de 2.0, já estão até colocando 4.4, 3.3. Eu fico doido com esse negócio. Meus filhos falam assim: pai, o senhor manda um áudio e torna a ouvir o seu próprio áudio. Eu falo: isso é paciência que Deus está dando. Por exemplo, se o bispo manda um áudio, eu vou ouvir ele todinho. Mas tem gente que faz assim, ó. Não sabe nem o que o bispo falou. Ele acelera a mensagem. Aí fala, põe o dedinho, já entendi. A mente do ser humano está aceleradíssima. Mas quando você entrar no propósito, você vai ver que você vai ter a mente de Cristo. Você vai discernir as coisas, você vai olhar e falar: opa! Porque a nossa mente está encaminhando o que Daniel falou, que nos últimos dias a ciência vai se expandir de uma tal maneira, os homens iriam correr de um lado para o outro e ficariam pasmados. Tanta facilidade. Hoje é a geração de informação, de pesquisa, de primeiro a gente tinha que estudar para memorizar. Hoje não. Hoje você vai fazer uma consulta, o médico nem olha na sua cara, já olha no notebook. Você falou que está doendo aonde? Aqui. Essa doença sua é cólica renal, isso é rins, papapá. Vai lá, compra seu remédio. Os médicos, muitos estão sendo de pesquisa. Então, Jesus deu o exemplo. 40 dias. Moisés deu o exemplo. Não é nada obrigatório. É algo que é satisfatório para mim e para você mostrar. Eu vou me quebrantar. Eu vou me humilhar diante do Senhor. O jejum é tão poderoso, acompanhado de oração. A Bíblia fala que Jonas, o Senhor falou para ele: Jonas, eu quero que você vá para a cidade de Nínive. Você vai pregar para esse povo. Senhor, o povo é bárbaro. É um povo que o Senhor tem que mandar fogo e matar logo. A Bíblia diz que eles eram, o exército da cidade de Nínive era tão bárbaro. Quando eles entravam numa cidade para saquear a cidade, as mulheres grávidas, eles cortavam a barriga, tiravam o feto, colocavam um gato vivo e costuravam. A maldade deles era tão grande que chegou nas narinas de Deus para destruir a cidade. E Deus falou: Jonas, vai pregar lá. Jonas entra no barco, compra um bilhete, sem jejuar, sem orar, sem ter direcionamento de Deus. Falou: eu vou para Nínive. Vai para a África. Não, eu quero é Paris. Eu quero é Paris, Estados Unidos. Que África? O que eu quero com a África? Pastor? Escolher África, Angola, onde tem os meus primos lá, os meus irmãozinhos, ou Estados Unidos, onde tem os loirinhos dos olhos azuis? Se for no natural, a gente quer ir para os Estados Unidos, né? E assim o Senhor falou: Jonas, vai para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. Mas Deus permitiu nem chegar lá. Foi lançado na boca de um grande peixe. Aí teve que jejuar. Olha, quando você não quer jejuar, Deus vai permitir algo para você jejuar. Jonas não quis jejuar. Deus falou: pera aí, meu filho, eu vou abrir o peixe aqui, vou te jogar lá dentro, você vai ficar 3 dias sem comer e sem beber. Olha o outro 3 dias, outro jejum aí, 3 dias sem comer. Esse jejum é poderoso.
Jonas ficou 3 dias dentro do peixe. Escuridão. Aquela barriga do peixe balançando em alto mar. Eu acho que deve ter dado algumas náuseas, né? Jonas deve ter lá dentro da barriga do peixe. Imagina, quem já andou de navio aí? Já andou de barco em alto mar? Eu fui para Salvador, peguei um tal de um ferroboat, eu e a Nilda, meu Deus. Eu senti tão amado, porque as ondas vinham 4 metros e baixavam, e a Nilda me abraçava. A gente vai morrer. A gente vai morrer. E eu, aleluia. Mas dava uma tonteira, meu irmão. Dava uma tonteira na gente. Imagina Jonas dentro de um grande peixe. E Deus é tão lindo, porque eles adoravam o Deus peixe, né? E de repente imagina, todo mundo na beira daquela praia lá, pegando aquele sol no verão, todo mundo tranquilo. De repente o peixe chega na beira da praia, sai um homem de dentro do peixe, cheio de algas, e já sai pregando. Eu acho que Jonas começou a pregar igual João Batista: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Se vocês não se arrepender, vai vir fogo do céu e matar vocês todos. Porque o crente, quando ele jejum, ele fica doido. Quer ver crente doido? É cheio do... É ele quebrantar o coração e cheio do Espírito Santo. Eu vejo uns caras pregar no terminal. Eu falo assim, o povo fala, tá doido? Eu falo, não filho, tá cheio de Deus. Porque isso não é para qualquer um não. Quem tem coragem de pegar no meio do terminal aí aqui? Ó, tem um ali, ó, aleluia. Viu aí? Um só se manifestou. Né? Pregar aqui é fácil. Ó, microfoninho bonitinho, câmera. Oi, vocês que estão em casa, viu? Consagra, jejum, porque o negócio vai ficar bom. Pregar aqui é fácil. Igual lá nas praças, eu vi os meninos hoje ali, eu falei para minha filha, olha lá, eles estão ali, ó. Eu falei, ai senhor, se eu sair daqui ainda der tempo, eu vou lá de novo. Eu tenho que ir para as praças, para as ruas e pregar mesmo Jesus. Jonas, 3 dias sem comer e sem beber, pregou. Sabe o que aconteceu? Ele correu e sentou debaixo de uma árvore. Falou, agora eu quero ver Deus matar esse povo tudo. Porque tem uns crentes que é doido, eles oram para matar. Teve uma irmã que procurou um pastor. Pastora, chegou no pastor, pastor, vamos fazer uma campanha comigo. Levou o pastor 7 dias para o monte. E o pastor, na simplicidade, não pediu o que era o objetivo da oração. E a irmã orando no monte, o pastor, Senhor, e pá, abençoa, e pá, 7 dias. Quando foi no 4º dia, a irmã chorando, pastor, Deus falou no meu coração, eu tenho que confessar para o senhor. Aí o pastor falou, não, você é a benção, ela recebeu. Pastor, eu tenho que confessar, eu chamei o senhor para nós subir no monte 7 dias para Deus matar meu marido. Ainda bem que não tem nenhuma esposa aqui orando para Deus matar o marido, né? Mas tem gente que tem essa visão. Tem gente que não gosta do irmão, falou, vou orar para Deus te matar. Né, meu amor? Você lembra aquela... A hora está acabando? Amém, estou terminando já. Estou concluindo, viu pastor? Não joga o bumerangue não, só mais essa. 2 criancinhas, quando a gente morava numa cidade, num setorzinho próximo, as 2 bichas começaram a brigar uma com a outra na salinha da escola bíblica lá do domingo de manhã, e uma pegou no cabelo da outra lá e começou a se mutilar. E aí a menorzinha que apanhou saiu chorando e foi em busca da mãe dela na igreja. E ela falou, mamãe, a Lavinha me bateu, mas eu vou orar para Jesus queimar ela até torrar. Você lembra? Uma criança, unção de Elias, né? Unção de Elias, orou, se eu sou homem de Deus, vai cair fogo sobre vocês, vai matar vocês tudo. Então essa oração não tem no nosso meio. Pedro também queria essa oração, né? Pedro queria que orasse para Jesus orar e mandar matar o povo. Jonas pensou, mas de repente entrou o jejum no meio do povo. A Bíblia diz que a cidade de Nínive, do animal, a criança, até o ancião, todos ficaram 3 dias sem comer e sem beber igual Jonas. Todos eles amordaçaram a boca dos animais. Mãe, ninguém ia dar o peito para as crianças. E falou, vamos fazer isso. Quem sabe o Deus de Jonas usa de misericórdia. Olha para cá. Quando você jejua em função de uma nação, quando você jejua em função de ganhar almas, Deus vai te entregar. Sua célula está raquítica?
Se você começar a orar em função de vidas, porque o maior galardão que tem, se coloca de pé. Pode se colocar de pé. O maior galardão que você vai receber chama-se recompensa, são as vidas que você ganhou. Carro vai ficar, casa boa vai ficar, dinheiro no banco vai ficar, sua patente vai ficar, tudo que você projetou aqui na terra vai ficar. Agora, que você vai receber, suas recompensas são vidas que você ganhou para Jesus.